Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, preparados então para mais um vídeo sobre lógica, isto dentro da disciplina de Matemática A, 10º ano, com a introdução do novo programa. Nesta aula vamos avançar um pouco no tema e vamos abordar então o conceito de conjunção e disjunção de proposições. Bem, esta aula será assim um pouco mais teórica. Eu vou abordar estes dois conceitos de conjunção e disjunção, que são conceitos importantes que vocês deverão reter. Também falar-vos aqui de algumas... de como avaliar o valor lógico da conjunção e da disjunção através aqui das tabelas de verdade. Depois também assim aqui, uma prioridade que vocês têm que dar relativamente à escrita, depois à resolução aqui das proposições, qual é a ordem que tem que ser, ou seja, garantida a nível de prioridades, e depois vou apresentar aqui alguns exemplos práticos da vida real, onde nós podemos tentar enquadrar esta ideia dentro desses exemplos, ou seja, vou dar alguns exemplos e vou trabalhar o valor lógico desses exemplos, estas tabelas de verdade, mas dentro de exemplos reais. Depois, em seguida, farei um outro vídeo, onde nesse vídeo resolverei alguns exercícios práticos, ok? Bem, sendo assim, vamos então perceber o que é isto da conjunção e da disjunção de proposições. Dadas então as proposições P e Q, podemos então construir proposições compostas através destas proposições simples e depois daquelas relações que se podem estabelecer. Já vimos a negação, já vimos também a equivalência. Neste vídeo vamos então abordar a conjunção e a disjunção. Então a proposição P e depois este símbolo, que é assim um V invertido, este é o símbolo da conjunção, ok? E lê-se P I Q, quer dizer, a leitura deste símbolo é I, lê-se I, ou seja, vamos ler P I Q, e este símbolo significa a conjunção destas duas proposições, lê-se então P I Q, e esta conjunção será verdadeira apenas no caso em que as proposições que a compõem, P e Q, sejam ambas verdadeiras. Ou seja, P e Q designa-se por conjunção das proposições P e Q. Ou seja, o que é que isto nos diz? Quando nós estamos perante uma conjunção, e vamos já olhar assim aqui para a tabela de verdade, né, da conjunção de proposições, temos aqui assim os vários emparelhamentos a nível de valor lógico que estas proposições simples podem ter, e como vocês podem avaliar aqui nesta coluna, relativamente ao valor lógico da conjunção, ela é sempre falsa sempre que uma das proposições simples seja falsa ou então ambas, ok? Então nós podemos aqui tirar assim uma pequena conclusão, é que na conjunção de duas proposições, o falso é aquilo que a gente designa de elemento absorvente, ou seja, se estamos perante uma conjunção de duas proposições, se alguma delas for falsa, o valor lógico da conjunção é falso, ok? Falso é o elemento absorvente da conjunção. Sempre que uma delas é falsa, o resultado da conjunção será falsa. A conjunção só será verdadeira, a única hipótese da conjunção ser verdadeira é que ambas as proposições sejam verdade, ok? Isto é a conjunção. Quer dizer, em termos interpretativos, digamos, uma conjunção é entre duas proposições, tem que ser uma dupla característica. Ou seja, vamos imaginar aqui o seguinte, vamos imaginar aqui uma proposição P, onde eu vou dizer que esta proposição P é, por exemplo, o João comeu uma banana. Ok? O João comeu uma banana. E vamos colocar aqui uma proposição Q, e onde eu vou dizer o João comeu vamos imaginar, uma laranja. Ok? O que é que significa isto? Em termos de significado, quer dizer, P I Q. Se é uma conjunção, quando eu falo de uma dupla característica, quer dizer, terá de comer uma banana, né? A proposição P, o João comeu uma banana e uma laranja. Ou seja, o João, para esta proposição ter um valor lógico de verdade,
ambas as proposições têm que ser verdadeiras, ou seja, ele comeu uma banana e comeu uma laranja. Esta conjunção só será verdade se ele tiver comido ambas. Daí, por isso é que eu falo numa dupla característica que tem que acontecer em simultâneo. Só será verdade, a conjunção só é verdade se as duas situações ocorrerem em simultâneo. Por isso é que na conjunção só é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras e será sempre falsa se uma delas for falsa. Vamos imaginar aqui que o João eu conheço o João, né? Eu vi o que ele comeu e vi que ele comeu uma banana e uma laranja, comeu as duas. Então esta proposição tinha um valor lógico de verdade porque ele comeu as duas peças de fruta. Mas vamos imaginar que ele tinha comido uma banana, mas não comeu uma laranja. Então quer dizer que se comeu uma banana, esta proposição seria verdade, mas se não comeu laranja, esta proposição seria falsa. A conjunção entre uma proposição verdadeira e uma proposição falsa, desde que haja falsa, é logo falso. Porquê? Porque ele não comeu, quer dizer, a conjunção implica que tenha que acontecer as duas proposições em simultâneo. Ele não comeu a banana e a laranja, não comeu as duas. Se não comeu as duas, a conjunção das duas terá de ser falsa, ok? Isto é a conjunção entre duas proposições. Agora, relativamente à disjunção temos o seguinte, a proposição P, e depois temos assim aqui um V, e este V lê-se OU, é o símbolo da disjunção, é o símbolo, não confundir isto com verdade, ok? Isto é o símbolo da disjunção, e lê-se PO, este símbolo lê-se OU. A qual a disjunção é falsa, a conjunção só será falsa apenas no caso em que as proposições P e Q são ambas falsas. Ok? Reparem agora aqui na tabela de verdade. Nós temos aqui a proposição P, temos aqui a proposição Q e temos aqui a disjunção. Disjunção que representa uma ou a outra. Ok? A disjunção só será falsa no caso das duas proposições serem ambas falsas. Quer dizer, é exatamente ao contrário da conjunção. E a disjunção será sempre verdade, é sempre verdade, se pelo menos uma, e quando falo pelo menos uma é P ser verdade, ou Q ser verdade, ou serem ambas. Quer dizer, a disjunção será sempre verdade quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. Ou seja, neste caso da disjunção podemos dizer que verdade é o elemento absorvente, porque se pelo menos uma das proposições é verdadeira, a disjunção será logo verdadeira. Imaginem que P é verdade. E estamos a falar de disjunção de P ou Q. Eu nem preciso de conhecer o valor lógico de Q para dizer que a disjunção é verdadeira. Porque se eu sei que P é verdade e para a disjunção ser verdade, pelo menos uma tem que ser verdade, basta que seja uma. Se P é verdade, então a disjunção é imediatamente verdade, independentemente do valor lógico de Q. Daí dizermos que verdade é o elemento absorvente da disjunção. Vamos então retomar aqui este exemplo de proposições que eu dei, mas agora pensar nesta disjunção P ou Q. E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o João comeu uma banana, né? Vamos imaginar que o João comeu uma banana, então se o João comeu uma banana, esta proposição aqui seria verdadeira, mas não comeu uma laranja, quer dizer, só comeu uma banana, e esta proposição seria falsa. Qual é o valor lógico da disjunção? Primeiro, como é que interpretamos, como é que lemos esta disjunção? Lembrem-se que isto representa ou, então fácil, seria o João comeu uma banana ou comeu uma laranja. Quer dizer, o João comeu uma banana ou uma laranja. Esta ideia de ter comido uma banana ou uma laranja, para ser verdade, basta que tenha comido pelo menos uma das frutas. Se comeu banana, então esta disjunção será verdade, porque ele comeu banana, apesar de não ter comido laranja, mas lembrem-se do que está escrito, é o João comeu uma banana ou uma laranja. Isto será verdade se ele tiver comido uma banana e não uma laranja, será verdade se não tiver comido banana,
e se tiver comido laranja, e será verdade se tiver comido as duas. Daí que a disjunção é sempre verdade quando uma das proposições, pelo menos uma, isto pelo menos é importante, pelo menos uma das proposições é verdadeira. Okay? Assim, em termos práticos, podemos dizer que a conjunção e a disjunção funcionam ao contrário. Resumindo isto, conjunção lê-se I, tem de se registar em simultâneo as duas situações para ser verdade. Ou seja, conjunção só é verdade se ambas as proposições serem verdadeiras. Tem que ocorrer em simultâneo. Falso é o elemento absorvente da conjunção. Sempre que pelo menos uma das proposições é falsa, a conjunção será imediatamente falsa. Relativamente à disjunção, tem de se registar pelo menos, não tem de acontecer em simultâneo, pode ocorrer em simultâneo, mas não tem de acontecer. Basta que uma das proposições seja verdadeira para a disjunção ser verdade. Daí a questão do pelo menos um ser uma situação importante. Na disjunção, verdade é o elemento absorvente da disjunção. Apenas ainda aqui um ligeiro pormenor aqui, relativamente à prioridade que vocês têm que estabelecer quando estão a avaliar o valor lógico de proposições compostas que resultam de várias operações. Convenção em tom de escrita, relativamente à prioridade, temos o seguinte. Vamos imaginar, temos aqui esta a expressão, quer dizer, parênteses retos, não P, e isto lê-se I, né? Conjunção, lê-se I, não P e Q, fechar parênteses retos, equivalente a R. Esta mesma expressão pode ser escrita sem parênteses. E porquê é que pode ser escrita sem parênteses? De facto, quer dizer, na escrita envolve operações, convencionou-se algumas prioridades que nós temos que estabelecer. E relativamente à ordem das prioridades, é esta que está aqui apresentada. Em primeiro lugar, teremos que dar prioridade à negação. Daí este parênteses aqui na negação não fazer muito sentido. Depois temos que dar em seguida prioridade à conjunção e à disjunção. E entre ambas não existe prioridade, ou seja, é aquela que aparece primeiro. E relativamente só depois há equivalência. Então reparem, mediante esta ideia de prioridades, eu nesta expressão que tenho aqui, procederia primeiro à avaliação desta negação, porque é a primeira, desta negação, depois à conjunção, então depois faria a conjunção, e só depois a equivalência, daí dizermos que estes parênteses aqui não seriam necessários. Não quer dizer que a colocação dos parênteses esteja errada, não está, agora é desnecessária. Só isso. Porquê é que eu chamo a atenção para isto? Os parênteses não está errado. Se vocês meterem parênteses, ninguém pode dizer, está mal. Não é isso. Mas imaginem que, por exemplo, no exercício da aula ou num teste, quer dizer, apresentam-vos a expressão sem parênteses. E vocês aí têm que ter o conhecimento, das prioridades que terão que conceder ao desenvolvimento destas operações lógicas. Para finalizar então o vídeo, vou apenas trabalhar um exemplo. Vou trabalhar aqui um exemplo. Melhor, vou trabalhar dois. Apetece-me trabalhar dois. Então vou colocar aqui um exemplo 1, e depois farei outro. Vamos imaginar que tem assim a proposição R, que me diz o seguinte: o João... Vou mudar, eu gosto de mudar. O Manel tem um irmão. Exatamente um irmão. Ok? E vou colocar aqui uma proposição T, que me diz o seguinte: o Manel tem 2 irmãos. 2 irmãos. Tudo bem. E vamos imaginar que eu até conheço o Manel. E sei que o Manel tem exatamente 2 irmãos. Sei que o Manel tem 2 irmãos. Conheço. Então esta proposição T seria verdadeira. Bem, se ele tem 2, quer dizer, não pode ter 1, né? Não pode ter exatamente. Quer dizer, eu devia colocar aqui exatamente, mas não recorrer exatamente. Pronto, fica mais explícito. Quer dizer, se tem exatamente 2 irmãos, não pode ter 1. Então esta proposição R, obrigatoriamente, porque eu conheço o Manel, seria falsa. Imaginem agora que eu vos pedia, indica o valor lógico da seguinte proposição: R, I e T, e depois, quer dizer, num segundo exemplo, R ou
T. Reparem que aqui estamos a falar de uma conjunção neste primeiro caso e aqui estamos a falar de uma disjunção no segundo. O que eu pretendo aqui é avaliar o valor lógico. Quer dizer, se estou perante uma conjunção, a conjunção só é verdade se estas duas proposições forem verdadeiras, ou seja, se ocorrerem de facto em simultâneo. Então reparem que o Manel estas duas proposições não podem ocorrer em simultâneo. Ele não pode ter exatamente um irmão e em simultâneo ter dois irmãos. Apenas uma delas é verdade. Quer dizer então que esta conjunção tem um valor lógico falso. Isto a nível de interpretação. Se recorressem àquela ideia das tabelas, né? Conjunção. Temos aqui a conjunção, o falso é o elemento absorvente, se falso é o elemento absorvente, basta que uma das proposições seja falsa para dizermos logo que o valor lógico desta conjunção seria um valor lógico falso. Okay? Basta que uma das proposições seja falso, porque falso na conjunção absorve. Se uma delas é falsa, é tudo falso, acabou. Mas reparem nisto, quer dizer, isto para ser verdade, esta conjunção para ser verdade, estas duas proposições ocorrem de facto em simultâneo. Neste caso não faz sentido. Segunda situação, R ou Q, estamos perante uma disjunção. Na disjunção, quem é o elemento absorvente da disjunção? É a verdade. Na disjunção é a verdade que é o elemento absorvente. Então, se pelo menos basta que uma destas proposições seja verdade, que é o caso da proposição T, para dizermos logo que o valor lógico desta disjunção terá de ser obrigatoriamente verdade. Ok? Reparem como é que nós podíamos escrever, não é? Como é que podíamos escrever em linguagem corrente exatamente a interpretação desta disjunção. Podemos usar que este símbolo da disjunção lê-se ou. Então facilmente podemos dizer o seguinte, quer dizer, o Manel tem exatamente um irmão ou o Manel tem exatamente dois irmãos. Seria uma forma de poder escrever isto. Escrever a proposição R, escrever a T e unir as duas proposições através do ou que simboliza a reunião. Outra das formas... Agora, é como a negação. Não há uma só forma de dizer isto. Podemos dizer isto de uma forma e depois há formas um pouco mais eloquentes, digamos assim. Reparem que eu podia escrever esta disjunção da seguinte forma. O Manel tem pelo menos um irmão. Não é? Isto seria verdade. O Manel tem pelo menos um irmão. O que é ter pelo menos um? É ter um ou mais. Ok? É ter um ou ter dois. Percebem esta ideia? Penso que me fiz entender nisto. Vou apenas colocar aqui um segundo exemplo um pouco mais matemático. Então tem aqui exemplo 2, e no exemplo 2 vou referir aqui duas proposições. Proposição R e vou dizer então 2 é um número primo. E vou escrever aqui uma proposição T, onde vou dizer 2 é par. É um número par. Ok? E agora, reparem que estas proposições, eu não preciso de conhecer ninguém, quer dizer, eu avalio a matemática desta proposição. 2 é um número primo? É. Esta proposição é então verdadeira. 2 é um número par? É. Então esta proposição também é verdadeira. Ok? Vamos avaliar então o valor lógico de R e T, ou seja, da conjunção destas duas proposições, e depois, no segundo exemplo, vamos avaliar o valor lógico de R ou T, ou seja, aqui nesse segundo caso, a disjunção. Se eu não quiser interpretar isto e me quiser seguir pela ideia das tabelas da verdade, eu aqui digo logo o seguinte. Estamos perante uma conjunção. Na conjunção, o falso é o elemento absorvente, ou seja, se pelo menos uma delas for falsa, a conjunção é falsa. Só será verdade se ambas as proposições tiverem um valor lógico de verdade, que é o caso, então, ok, o valor lógico disto é verdade.
estaria feito, nem sequer estaria aqui com grandes interpretações. Mas agora reparem, quer dizer, para a conjunção ser verdade, nós temos que estar perante uma ocorrência das duas proposições em simultâneo, uma dupla característica, neste caso, uma dupla característica do número 2, que é o que acontece. O número 2 tem estas duas características, goza destas duas características como sendo verdadeira. 2 é um número primo e, em simultâneo, também é par. Quer dizer, estas duas proposições são duas características que existem em simultâneo para o número 2. O número 2 goza destas duas características em simultâneo, daí a conjunção ser verdade, certo? Relativamente aqui à disjunção, podemos também pensar, quer dizer, a disjunção verdadeira é o elemento absorvente da disjunção, então quer dizer, esta proposição é verdadeira e bastava para imediatamente dizer que esta disjunção seria verdade, porque verdadeiro é o elemento absorvente, vocês de uma disjunção, se uma das proposições é verdade, a disjunção será imediatamente verdadeira. Ok? Como é que líamos isto? 2 é um número primo ou 2 é par. É a tal história da disjunção, pelo menos uma das características o 2 deveria ter para considerarmos a disjunção verdadeira. Neste caso, além de uma das características, até acaba por ter ambas. Daí a história do pelo menos deve gozar. Enquanto na conjunção para ser verdade tem de gozar das duas em simultâneo, na disjunção para ser verdadeira basta gozar de pelo menos uma, porque é uma situação, uma coisa ou a outra, quer dizer, vamos validar se fizer uma coisa ou a outra, ou eventualmente se fizer ambas, também pertence à disjunção. Ficam por aqui, penso que me alonguei já um bocadinho, mas eu entusiasmo um bocado com estas coisas, e fica então aqui a abordagem teórica ao conceito de disjunção e conjunção de condições. Farei no vídeo a seguir alguns exercícios práticos relativamente a este tema da conjunção e disjunção de condições. Vá, um abraço.